A paz do Senhor, irmãos. Irmão Luiz Alberto Silva. Agora em 2024, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Sul está comemorando um centenário e eu tive o privilégio de ser convidado para fazer a poesia do centenário e eu me sinto honrado. E então eu acabei fazendo e quero passar aqui agora. Em 2024 é o centenário da Igreja. Foi vencida uma peleja na esfera espiritual, pois ela não é carnal, como diz as Escrituras, mas sim nos ares e alturas e contra o império do mal. Foi lá no século passado, onde tudo começou, quando Deus um homem usou para a palavra pregar e muito evangelizar esse estado brasileiro, que se tornou um celeiro por muitas almas ganhar. O ano era 24, era o primeiro trimestre. Jesus Cristo, nosso mestre, um chamado executou, um sueco escutou o chamado que se fez, embarcou de uma vez e aqui no Brasil chegou. O seu nome era Gustavo, Nordlund era o sobrenome, mas Deus usou esse homem, bem como a sua mulher, pois Deus usa quem quiser, e tinha Herbert, o filho, que também seguiu o trilho de seu pai em seu mistério. Este homem era sueco, e para cá foi enviado porque tinha um chamado do nosso Deus verdadeiro. Sendo o homem um marceneiro, mesmo assim obedeceu, e o Senhor lhe concedeu ser um grande pioneiro. Ele veio da Europa e entrou neste cenário. Se tornou um missionário porque a missão aceitou, e no Rio Grande chegou seguindo o seu chamado, e o homem muito inspirado, muitas almas ele ganhou. No dia 15 de abril, o trabalho se iniciou e tudo se organizou lá na rua Maryland, e a obra logo se expande no bairro Monte Serra. Logo hão de batizar alguém aqui no Rio Grande. Cidade de Porto Alegre. É dela que estou falando. Deus estava abençoando o primeiro culto, então, e assistiu a esta reunião José Correia da Rosa, primeira alma preciosa que alcançou a salvação. 70 anos de idade, morador da capital, fugindo de um temporal, aquele culto assistiu, e a palavra de Deus ouviu, e a Jesus Cristo aceitou, e Jesus lhe libertou naquele 15 de abril. Logo então foi batizado nas águas do rio Guaíba, e Cristo lhe deu guarida na jornada espiritual. Nesta história estadual, foi ele o primeiro crente de uma igreja ascendente de história fenomenal. Apenas uma capela, local com simplicidade, onde se prega a verdade, tinha apenas 4 bancos, mas Deus enchera de santos este sublime lugar, outros vão se batizar ali naqueles recantos. Em 19 de outubro, ainda no mesmo ano, Deus continua abençoando, veio o segundo batismo, tudo é puro realismo desta igreja ascendente, agora são 12 crentes seguindo o cristianismo. Com a colheita de almas, houve a necessidade de procurar na cidade nova localização e colocar em ação um novo templo para adorar. Cada irmão vai ajudar com sua contribuição. Uma irmã lá da América, Elizabeth é seu nome, e da Suécia um homem, John Hansen, era o irmão, fizeram contribuição, casa e terreno compraram, e assim concretizaram a nova congregação. E num domingo de Páscoa, no ano de 26, os crentes mais uma vez vão nos servir de exemplo, sem nunca perderem tempo, junto com o seu pastor, com alegria e fervor, inaugura um novo templo. No ano de 27, por uma necessidade, Nordlund saiu da cidade, para a Suécia viajou, e Nelson trabalhou como pastor temporário. Em 7 meses de trabalho, 40 irmãos batizou. No ano de 28, em 25 de abril, Nordlund retorna ao Brasil, reassume o seu trabalho. Este grande missionário nunca saiu da peleja e pastoreou a igreja que está de aniversário. Na igreja em Porto Alegre, o trabalho progrediu. E o crescimento exigiu, o ministério atendeu, e logo desenvolveu o projeto do salão, foi 800 irmãos que o novo templo acolheu.
no ano de 29, outubro, no dia 20. Com presentes e ouvintes, o templo se inaugurou, o mapa identificou ali no bairro Floresta, e a igreja fez a festa e o povo glorificou. No ano de 32, o povo se reuniu e o ministério pediu, tudo serve de exemplo, oferta para um novo tempo. Enquanto se contribuiu e 310 mil ofertados no momento. No ano de 33, a história vai nos dizer, 4 classes da IBD e 5 congregações, são estas evoluções, a igreja Deus edifica e o povo se intensifica na palavra e orações. Neste ano acentuou-se poderosas pregações aos donos de embarcações no Guaíbe e afluentes, e ganharam muitas gentes. E navegantes vão falar e também vão nominar a doca que é dos crentes. No ano de 39, fevereiro 26, a igreja mais uma vez vai um templo inaugurar para o Senhor cultuar ali no bairro Floresta. Porto Alegre estava em festa e ao Senhor vai adorar. 384, na rua General Neto, é o endereço correto de nossa igreja matriz, e o povo estava feliz por tudo que conquistaram, e 6 dias festejaram, é o que a história nos diz. E como a igreja cresceu, houve a necessidade de obreiros de hombridade para o evangelho pregar. Nordon mandou convidar da Suécia outro obreiro, Niles Taranjo Gaiteiro, que aceitou vir trabalhar. Em 21 de novembro, no ano 46, voando num DC-3 e obedecendo o chamado, chegou aqui no estado alguém que o Senhor envia, pastor Niles e família, para cumprir o seu legado. Niles era talentoso na música e na palavra, e o Senhor Deus lhe usava no louvor e pregação, mas para a ministração teve que o idioma aprender, a cultura compreender aqui da nossa nação. Com 30 anos de idade, obreiro recém-chegado, logo foi designado e começou a trabalhar, e o português estudar e a cultura conhecer, e os trabalhos por fazer ele vai consolidar. Trabalhando aqui no Sul, o pastor Niles fundou, e logo organizou a igreja de Bagé, Lavras do Sul, pela fé, São Jerônimo e Dom Pedrito, São Sebastião, está escrito, sempre enfrentando a maré. No ano 55, pastor Niles foi chamado, na capital do estado para a igreja administrar, pois Nordon foi viajar de retorno a seu país, cumpriu tudo o que Deus quis, agora foi jubilar. Pastor Niles e irmã Mary, o chamado foi de ambos, e por 43 anos aqui no Sul trabalharam, e ambos se esforçaram com amor e desprendimento, e Deus deu o crescimento quando a igreja pastoreara. A primeira carta aos Coríntios, Paulo falou certa vez, foi lá no capítulo 3, eu relembro este momento, dando seu ensinamento, Paulo assim se expressou, plantei, o Apolo regou, e o Senhor deu crescimento. E todo este crescimento fez o povo jubilar. E o louvor vai entoar por tudo o que aconteceu, até o inferno tremeu nestes 100 anos de história, e a Cristo seja a glória, o Rei deste jubileu. Amém.